Fala, galera do Metro Quadrado de Ideias. A gente estava com saudade, né? Já tinha um tempinho que a gente não gravava. Lembrar que isso aqui também, além de um ofício, a gente tem um outro ofício também, que é o primeiro lá, que é a HVM Construtora, que esse mês resolveu lançar tudo. Exatamente. Tudo Tudo mais um pouco. Estúdio, lançou BR-Log, e aí a correria tá grande. Tá. E chega final do ano, é difícil você achar as pessoas também, né? Inclusive os nossos parceiros, né? Exato. É Você difícil conhece achar, viu, cara? tal do Cristiano, tal do Hugo? Cara, eu lembro, pela foto aqui, eu lembro vagamente aí, principalmente do Hugo, né, cara? O Hugo agora virou marido, Marido, né? um cara Depois importante. a gente vai te explicar, agora. viu, Marquinhos? O cara virou marido, cara. O cara virou Meu marido. sonho. Inclusive, Pet, cara, vamos, né? Agiliza aí, né? porque eu quero virar marido também, cara. Igual o Hugo. O Hugo só fica dirigindo hoje pra Bia. E o Impressionante. Cristiano ele tem um problema sério de testosterona, né? Tem. Então ele tá agora com hipergonorroida. Como que é hipergonorroida, né? Rapaz, ele tá com troço lá. Acho que é isso. Gonodismo. hipogonorroida. É isso aí. Tá tremendo. Mas estamos com saudade desses dois bandidos, mas tá tudo certo. Vocês vão assistir, vocês vão Esperei saber que disso. encontrá-los aqui. Pois é, sim. mas a gente também espera encontrar os caras, mas não dá. Nem eu vejo o Cristiano, cara. Nem eu. Esse é o problema de lançar, Marquinhos. Você lança, vende bem, o cara some. O cara some. O corretor desaparece. Dinheiro cai no bolso. É, né? dinheiro Fica cai no rico, bolso. Fica Fica só rico, eu e o fica Fabrício pobre, agora fica rico, trabalhando. fica pobre. É isso aí. Bom, mas a gente está contente. Eu, particularmente, porque eu estou trazendo um cara aqui que eu conheço aí, de idas e vindas, vamos falar aí de uns mais de 25 anos fácil. Né? A gente já é amigo há muito tempo. Eu tenho o privilégio de ser padrinho da filha dele, que inclusive fez aniversário ontem, está fazendo a festinha hoje. Ju, beijo para você, querida. E aí foi um prazer a gente conseguir conciliar a agenda desse cara para trazê-lo aqui no Metro Quadrado de Ideias, para trocar um pouco de informação e gerar conteúdo bacana, não só de ramo imobiliário, que a gente sempre fala, né? Mas falar também de um negócio chamado agro, que para Mato Grosso do Sul quase não tem importância, né? Quase não pesa nada na balança econômica do Estado. Então, para falar um pouco com a gente, eu vou trazer aqui o Marco Ribeiro, que para mim é o Marquinho, e vai continuar sendo o Marquinho, que é hoje apresentador do Giro do Boi, é isso? Né? Repórter, apresentador. Canal Rural como um todo. CEO, dono, sócio majoritário. Sócio. Marquinho, seja bem-vindo. Ó, Faça aí obrigado. do nosso espaço o seu Muito espaço bom também. estar aqui. A gente fica vendo vocês à lá vontade. e fica com vontade de fazer parte. E, graças a Deus conciliamos certo. as agendas, deu certo. A única mas diferença, cara, de lá pra cá é que aqui ainda é água. Né? Não é cerveja, por enquanto. Os horários, né? Os horários Pois ainda é, não se tá agora a gente Tá tá na hora do bom. almoço, podia ser uma um calorão cervejinha, desse né? vai lubrificar na garganta. Tá, né? E o violão, né? Faltou Faltou o violão. Fica pra próxima. Fica pra próxima. É isso aí. Mas é um prazer estar aqui, poder conversar com vocês, poder falar um pouquinho, poder contar um pouquinho da nossa jornada e, ao mesmo tempo, participar desse projeto que vocês estão fazendo, que está crescendo tanto, que tem sido tão visto, e que trata de... Eu acho que vocês tratam de... Lógico, com toda a suavidade, com toda a coisa gostosa, com toda a atmosfera gostosa, mas vocês tratam dos lares das pessoas, né? Isso Isso aí. é uma coisa muito séria. Então, é muito bom estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa caminhada. E é isso, muito bom estar aqui com o Gustavão, que É isso aí. né, tivemos junto em Campinas aí algumas vezes. Tivemos Nos cruzamos nas pontes aéreas. Rapaz, aí sabe da quem vida. que fica morrendo de saudade de você, cara? Giovanni. Giovanni. Aliás, o Giovanni tá na praia. Eu falei pra ele hoje, cara. O Giovanni faz uns 4 meses que ele tá de férias. Todo final de semana ele tá em algum 4 lugar. meses? Bicho, o cara é diretor, né, irmão? É outra... Que fase, hein, rapaz? É outra conversa. Ele falou assim, pô, cara, Marquinho. Eu falei, cara, nós vamos juntar de novo pra vocês se abraçar, se cheirar. Foi um negócio meio íntimo, né, cara? Foi. Conheceu um Sempre dia é, lá. sempre é. Ainda mais dependendo do nível alcoólico, fica mais íntimo. Vai, né? E o Giovanni vai vir aqui para conhecer Campo Grande. Ele vai vir verdade, agora em dezembro aí conhecer. Talvez A gente dezembro conseguiu vai estar aqui. convencê-lo. Então ele vai conhecer o que é realmente uma cidade próspera, grande, né? Ele está acostumado a morar em cidadezinha pequena. E olha só, ele vai vir e vai utilizar o serviço de estúdio. Aí, ó. Já pra pegar o gancho aí pra gente entrar no assunto, né? Ele vai ficar no estúdio, vai ficar ali no Vértigo, né? Uma semana. Né? Eu também, né? Eu tô provisoriamente aqui na casa dos meus pais. E quando a Pet vem com as crianças, a gente aluga também um estúdio. Que vai ser Perfeito, lá no Vértigo. Nós perfeito. dois vamos ficar lá no Vértigo. E detalhe, quando é família, tá difícil de achar. É o que a gente sempre fala, né? Aqui no Só lançamento que agora no Zerbini nós falamos. Isso aí em São Paulo tá muito forte, tá? Assim, eu tô em São Paulo há 12 anos já, né? Uhum. E de uns tempos para cá, acho que nos últimos 5 anos, tem crescido muito, né? Mudou-se o perfil. A gente fala lá que os apartamentos estão diminuindo, Uhum. né? Porque o crescimento dos estúdios é muito grande
Isso chama muito a gente, porque... Por que faz tanto sentido? Só para a gente colocar também na linha de tempo, o Marquinho é daqui de Campo Grande, tá? Ele é jornalista, é formado aqui em Campo Grande, começou a carreira dele aqui em Campo Grande. Famosa Pedroca, né? A gente é contemporâneo de Pedroca, da Maria Aparecida Pedrocian, é da Pedroca. Não saber, senão não dá para chamar. E aí o Marquinho foi para São Paulo, né? Enfrentar um desafio grande lá na época, que era implantar o programa. E aí passou por esse momento de transição, né? E aí você também era um cara que sempre falava, Fabrício, está saindo uns estúdios legais aqui. O que faz sentido para o cara de São Paulo a ideia de ter estúdios? O que bate mais? É localização? É o quê? São Paulo tem um grande desafio que é a logística. Né? Assim, a mobilidade urbana é um desafio. Quanto mais perto do trabalho, melhor. As pessoas estão procurando morar mais perto. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Eu acho que o tamanho das famílias também está diminuindo. Né? E as pessoas estão buscando não só título de investimento, mas estão diminuindo literalmente seus lares, né? Tornando-os mais práticos, mais funcionais. Né? E a gente vê esse movimento em São Paulo. Por exemplo, só na região onde eu moro, que é o Cambuci, ali próximo à Liberdade, Vila Amarante, você tem, sei lá, diversos empreendimentos com esse perfil saindo. Né? Você tem várias regiões de São Paulo, proximidade do metrô. Então, a mobilidade está muito ligada a isso, né? A praticidade, a funcionalidade do estilo de vida. Porque o transporte ele machuca muito, né? Você ficar 1h30... O trânsito lá é algo surreal, né? 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Isso aí, quando você começa esse jogo, você fala, não, para São Paulo é normal. Mas é com 3 anos nessa vida, você fala, eu não quero mais isso aqui para mim, né? Preciso morar mais perto. Então, mudou-se o perfil. E como investimento é muito legal. Por quê? Porque você tem regiões em São Paulo, núcleos estudantis, núcleos corporativos, né? Corporativos, de empresa também. Né? Faria Lima, você tem... então, assim, você tem esses núcleos e rola muito bem, vai muito bem do ponto de vista de investimento. Então, é uma troca que eu sempre tive com o Fabrício, contigo também, que chegou a falar sobre isso, no sentido de fazer esse investimento e de onde fazer em São Paulo e de onde fazer também em Campo Grande, porque eu de lá de São Paulo, mas a gente teve uma época que a gente só olhava para São Paulo, né? Para investimento principalmente. Mas hoje você já olha para Campo Grande, porque você sente essa mudança de perfil da cidade. A cidade que sempre teve aquele ar muito pacato, né? Aquela capital do estado com características da cidade interior e tal, mas isso tem mudado muito. Você está há quanto tempo fora? 12 anos. 12 anos. Mas você tem vindo direto para cá? Todo mês eu tô aqui. Tenho meus pais, minha família, meus amigos. E nesses 12 anos, mudou alguma coisa Campo Grande? Mudou muito. Mudou muito. Principalmente nos últimos anos. Assim, eu acho que... você vê, 12 anos, eu fui para lá em 13, 14 ali, né? Naquela janela. época que eu saí. 2014. Exatamente. Então, assim, Campo Grande, a gente... Toda vez que a gente sai do estado, você está buscando mais, né? Você está buscando outros mercados, uma evolução. Você vai para um grande centro urbano que é onde te exige mais, né? São Paulo tem isso, né? O coração financeiro do país e tal. Então, isso seduz muito e nos leva para fora. E aí, quando você olhava para cá, há 10, 12 anos, você não via assim... você não tinha muita oferta. Movimento, né? E você via esse movimento em São Paulo. Né? Isso era muito claro. E agora a gente está vendo mais movimento em Mato Grosso do Sul. Né? Acho que por vários fatores. Aí eu entro um pouco na minha área, que é o agro, né? Mas o agro cresce bastante a passos largos. O MS é uma grande oportunidade. Né? Talvez, quando você olha para o Centro-Oeste, né? O MS, você ainda tem uma grande oportunidade de crescimento no agro, você tem uma grande oportunidade no crescimento imobiliário, né? Você vê essa borbulha, né? Essa coisa... borbulhando em Campo Grande. Então, assim, há 10 anos você não via isso, né? E hoje a gente vê. Então, até uma troca que eu tenho com o Fabrício. Cara, eu tenho gostado mais de olhar a questão imobiliária em Campo Grande. Né? A gente que pensa no investimento, temos filhos, né? Você quer deixar um apartamento, ajeitar um pouco mais a parte estudantil daqui 10 anos, 15 anos, está tudo na faculdade. Né? Então você começa a pensar no futuro com outras características, né? Com um planejamento um pouco mais a médio e longo prazo. E aí você fala, eu vou investir em São Paulo, estudos estão bombando em São Paulo, mas não só em São Paulo, né? Porque você anda por Campo Grande, né? Principalmente nos extremos, nos entornos, você vê muita oportunidade. E Campo Grande, não só desse ponto de vista, mas no ponto de vista de perfil de oportunidade. Né? Porque aqui você tinha
algumas restrições, né? E hoje vocês, até pelo trabalho que eu vejo vocês capitaneando, mudança de perfil, né? Com oportunidades um pouco diferentes, um pouco... Fazendo projetos diferentes, exatamente, né? Eu acho, inovando, né? Que eu acho que é uma característica muito presente no trabalho que vocês fazem. Então, assim, a gente começa a olhar para como... Na verdade, eu acho que isso faz parte de um movimento que São Paulo e que o Rio e que os grandes centros... Porque você tinha uma cultura de litoral, né? Você tinha uma visão do litoral. O Brasil ele começava no litoral e tinha pouco do interior. E agora não. Agora acho que o litoral, as grandes... né? Falando de São Paulo, um grande centro financeiro, São Paulo e o mundo corporativo está começando a descobrir mais e melhor o interior do Brasil. E quando eu falo interior do Brasil, eu estou falando de Minas, eu estou falando de Goiás e Goiânia, eu estou falando de Cuiabá, Mato Grosso, e eu estou falando inegavelmente de Campo Grande, né? Porque Campo Grande reúne um conjunto de oportunidades diferente desses outros estados, com oportunidades talvez maiores, porque você olha para Goiás e Mato Grosso, por exemplo, né? Tratando do Centro-Oeste, já houve desenvolvimentos, mas aqui nós estamos numa esteira, o avião está com... Você comentou um negócio em off cima, aqui, né? que eu achei muito legal. Você falou da questão da diferença de Campo Grande, é que ao contrário dos outros estados, que você tem até uma economia um pouco mais espalhada, né? Mais colocada em algumas regiões específicas, aqui não. Aqui você tem uma outra característica, o grande coração de desenvolvimento do centro financeiro, vamos dizer assim, do estado está em Campo Grande, né? Quando você olha para o Mato Grosso, por exemplo, você tem regiões, você tem região de Sinop, capital do Nortão, você tem Cuiabá, Baixada Cuiabana, né? Você tem região de Rondonópolis. Você vê que, até por uma questão do tamanho do estado, você tem o estado é maior, né? O estado é maior, né? O Mato Grosso é um continente, um gigante, né? Na produção de Mas, cara, de se você pegar alimentos, Goiás, não é um estado grande. 400 E ele também tem municípios. E ele também tem essas diferenças, né? Você tem ali, tanto que dividiu, né? Ficou Tocantins lá para cima, mas você tem ali Rio Verde, que é muito forte. Você tem todo aquele interior ali de Caldas Novas, que tem um turismo muito forte. E, de fato, aqui é tudo Campo Grande, né? E sei lá se por sorte ou como é que foi na época, mas Campo Grande está exatamente no centro aqui do estado, facilitando a quase que no né? coração da América do Sul. Da América do Sul, exatamente. Se a gente for pegar, traçar uma linha ali, ele está bem no meio. E que não era, né? A gente tinha, eu estava comentando no último podcast aqui, que a gente tinha um certo ranço, porque falava assim, nossa, Campo Grande é longe de tudo. Né? E agora não, agora a gente está exatamente perto de tudo. Porque a gente tem exatamente as distâncias que vão ligar aí a América do Sul, né? Estou falando da Bioceânica aí, Paraguai, Argentina, Chile. A gente está próximo da divisa de São Paulo, a gente está próximo da divisa do Paraná, a gente está próximo da divisa de Minas, a gente está próximo da divisa de Goiás. Né? Então a gente está, na verdade, no coração, no centro de um nó logístico aí que essa cidade vai se transformar. E com uma particularidade que nenhum outro lugar do Brasil tem. O entendimento e a relação com os países da América do Sul, como poucos lugares do Brasil têm. Porque o Campo Grande e o Mato Grosso do Sul tem uma particularidade. Foi palco do maior conflito externo do Brasil, que foi a Guerra do Paraguai. Tem uma Mato parte, Grosso, né? Exatamente. Um abraço ao querido Paulo Simões, que fez Sonhos Guaranis, né? É um pedaço do Brasil que foi Paraguai, né? Corumbá, com toda a sua história e tal. Então, assim, você tem uma questão cultural com Paraguai, Bolívia, Argentina, Uruguai, muito diferente que você não vê em Goiás, Minas, São Paulo, Rio, né? Por motivos óbvios. A gente está aqui realmente... Toda a bacia do Prata descendo aqui, a gente se comunica com todo mundo. A nossa música tem a ver com isso, nossa cultura. Tereré, né? Que só tem aqui. O nosso tereré, que hoje está no Brasil inteiro, mas é nosso isso, né? Nosso com nossos irmãos paraguaios. Mas a cultura, ela se entrelaça, ela se mistura, né? A gente lembra daquelas churrascarias, não sei se vocês são mais jovens, talvez não lembrem, mas aquelas churrascarias na Avenida Afonso Pena, que tocava aqueles caras tocando de requinto, harpa, o pessoal pedia música, o cara ia lá na mesa, tocava, né, aquela polca paraguaia. Ficava o garçom lá na frente convidando, né, a galera para entrar. Exatamente. Então, pô, né, eu lembro disso aí. Então, a gente tem essa relação com os países da América do Sul que é diferente do que o resto do Brasil tem. E isso nos torna muito peculiares para entender essa galera. Né? O Fabrício citou a Bioceânica, que eu acho um projeto fantástico, maravilhoso. Do ponto de vista do turismo é fantástico. Né? Só integração, da gente integrar a galera, poder oportunizar... a gente tem comentado muito isso, né, cara, no nosso dia a dia, nos podcasts, essa questão da Bioceânica, ela vai trazer um turismo para a cidade muito pesado. Só por aí, pensa como Campo Grande,
né? Vai se tornar assim, né? Um cenário nacional, internacional. Uma referência nesse sentido. A gente entrevistou o professor Michel Constantino aqui e ele deu um dado interessante, que hoje o turista ele fica em média de 4 a 5 dias aqui na cidade, que para mim foi uma surpresa, porque a priori, na minha cabeça, né, ignorante, era o seguinte, o cara descia aqui, ia para Bonito, né? Ia para o Pantanal, ia lá para Piraputanga agora, né? Com a questão lá das vinícolas, né? Do terroir e tal. Ia para Ponta Porã, lá no Paraguai, mas não ficava aqui. Mas ele fica hoje de 4 a 5 dias. Aí a gente perguntou, falou, mas onde que ele vai? Ele vai na Feira Central, que aí é uma coisa nossa, né? O Sobá, que ninguém, que é muito pouco conhecido, muito pouco, até em São Paulo mesmo. Dificilmente você conhece. O pessoal fala lamen, né? Não, cara, não é o lamen, é um lamen que aí mistura mais elaborado. Você falou, é uma cultura, né? Foi adaptado para cá. Então você tem a Feira Central, você tem o aquário, que assim, é impressionante, cara, como pouca gente dá valor. Eu fui no aquário, é um negócio espetacular, cara. Um negócio espetacular, o aquário, que tá dentro do Parque das Nações, que é um cartão postal, que tá do lado do Parque dos Poderes, que é outro cartão postal. Poucas cidades no Brasil hoje você tem um parque como o Parque das Nações. Pouquíssimas. E tá do lado do shopping também, que é um grande shopping, que assim, que é um shopping que as pessoas no interior vêm consumir. Ou seja, você tem tudo muito, muito próximo, né? Dessa zona leste da nossa cidade aqui, que é onde estão todas essas... E a gente sabe que quando você tem essa movimentação do turismo, e a gente sabe muito bem que o que movimenta e faz a coisas acontecer é o movimento que a iniciativa privada começa a pressionar. Dizer, olha, eu estou começando a trazer turismo, e aí? Eu preciso de estúdios, eu preciso de hotel, eu preciso de estrutura, eu preciso de infra para receber, condomínio logístico, parte de alimentação. Então, a iniciativa privada, ela meio que empurra, né? Mas aí o Júlio, que teve aqui também, foi do último episódio que subiu, ele falou um negócio interessantíssimo. As coisas acontecem quando você se antevê, quando você coloca estrutura. Então, ele fala que esse governo está muito preocupado em trazer já as estruturas agora, para motivar essa galera também vir até de uma forma mais cedo. Né? Então, eu acho que essa movimentação do crescimento de Campo Grande que você está vendo nos últimos anos aí tem muito a ver com isso. Né? Até assim, nós estando em São Paulo, você tem uma visão periférica do interior, né? Mas assim, poucas vezes eu vi o Mato Grosso do Sul se comunicar, se projetar, né, como eu tenho visto o Mato Grosso do Sul. E aí, quando eu falo Mato Grosso do Sul, eu falo trabalho desenvolvido pelo governo do Estado, né, pelas secretarias, pelo Jaime, pelo governador e todo mundo, no sentido de mostrar isso, porque a gente fala muito no agro assim, ó, que o ovo da pata é muito maior que o ovo da galinha, né? Mas a pata fica muito quietinha quando põe o ovo da galinha, não, ela faz aquele escândalo, né? E é isso, é poder comunicar, né? É o que você falou, pô, nós temos uma gastronomia maravilhosa em Campo Grande, né? Nós temos um baita do mercadão, tem toda uma história. Nós temos uma feira central, que tem toda uma história. Né? Nós temos o nosso aquário, nós temos um bom peixe, né? Nós temos um conjunto cultural que envolve uma das músicas, uma das culturas mais completas. Você regionais, tem música né? urbana, você tem música popular em Mato Grosso do Sul, você tem um bom rock, um bom blues, um bom soul, você tem uma baita de uma música regional rica, histórica, né? Você tem medalhões como Amir Sater, Délio Delinha, Geraldo Espíndola, Carlos Coma e tantos outros artistas, né? Você tem uma história dos bailes. Então, tudo isso se mistura em cada esquina, em cada oportunidade que a gente tem. Então, o cara que vem para cá, ele come, ele se hospeda, ele consome, né? E a cidade, ela está se preparando para isso. Ande por Campo Grande, né? Olha o perfil dos restaurantes, né? Olha o perfil dos empreendimentos imobiliários. Sim. Né? Olha quanto a cidade está se transformando, fruto de um estado que está se transformando, está se preparando para crescer, para viver talvez um dos momentos de maior protagonismo na economia do centro-oeste brasileiro, né? Realmente um grande protagonista. Né? Quando a gente olha para o agro, intensificação da produção, somos líderes em integração lavoura e pecuária. Né? Somos líderes em produção sustentável, talvez o primeiro estado carbono neutro da nação em breve, né? Em pouco tempo, crescemos muito em florestas plantadas. Então, assim, tudo isso desemboca em Campo Grande. Marquinhos, até aproveitando, né, esse gancho aí, cara, do agro, hoje assim, é nítido, né? Eu que estava no mercado de São Paulo, voltei, estou há 1 ano e pouco aqui, é nítido quanto todos os mercados são dependentes do agro aqui. E aí eu estou falando do agro em geral, né? Tanto da lavoura quanto
da pecuária, né? E eu estava lendo alguns dados aqui especificamente do MS, e está aqui o valor VBP, valor bruto de produção agropecuária, em 2025, 76 bilhões de reais. Que isso é quase 24%. 23,7% acima de 2024. 2024. Cara, e isso a gente sente, porque se a gente for fazer fazer um resumo do ano, para nós do mercado imobiliário foi muito bom. Foi um ano bom, né? Nós lançamos 2 produtos com valor. Vamos lançar um terceiro. Vamos lançar o terceiro agora, né? Você vê, nunca na história deste estado ou do mercado que nós nos encontramos, a gente estava falando em lançar um produto com o mês de dezembro. Nunca. Né? A gente sempre fala assim, putz, cara, até dia 15 de novembro vai. Grande. Depois disso não vai mais. Agora nós estamos falando de lançar um produto agora no meio de dezembro. E vai vender tudo. Como vai a gente dar para quem quer. Não vai dar para quem quer, que é o condomínio logístico, que aí volta naquela questão da preparação do Estado, né? O Estado não estava preparado para receber a empresa, agora ele está se preparando. Então, assim, é nítido. E a agricultura também, né? Representando aqui um montante bem interessante, 48 bilhões de reais de movimentação. Como que tá? Porque aí a gente tem contato com os clientes, mas muito superficial, né? O cara ele não fala muito, porque aí, entre nós aqui, sempre tá ruim. Né? Quando a gente conversa com o cara do agro, sempre tá ruim. Ou tá ruim, que eu não sei o que, Porra, choveu agora semana passada, retrasada. Choveu, atrapalhou. Cara, e aí você não encontra ninguém. Cadê os caras? Tô na fazenda. Pô. Tô plantando, pô. Né? Como que tá o ânimo? E aí eu queria dividir em 2, né? O cara da pecuária e o cara da agricultura. Como é que tá o ânimo desse cara hoje em relação a tudo isso que está acontecendo ou que aconteceu no ano de 2025? Só um adendo sobre esses dados que você trouxe, que eu acho que são muito importantes, são recentes, né? A Secretaria divulgou recentemente, no sentido de diversificação de culturas. Por exemplo, a cultura do amendoim cresceu quase 300%. É legal. Hoje a gente está muito representado aqui no Mato Grosso do Sul, né? Isso tem a ver com diversificação econômica é muito importante e tem a ver com, acho que a próxima, talvez, a última fronteira do Centro-Oeste é o MS, no sentido de intensificação de produção, e isso chama animais de ciclo curto, né, investimento em tecnologia, mexe no pacote. Isso mostra que o produtor rural sul-mato-grossense está mexendo no seu pacote de tecnologia, está se profissionalizando mais, está mais atento aos números, aos dados, às informações, aos índices, e isso melhora as tomadas de decisão e isso eleva a régua da entrega, né, dele como produtor rural, da economia do agro como um todo, né, e obviamente do posicionamento que o Mato Grosso do Sul assume, estabelece como estado produtor do agro. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo 2 coisas. Primeiro, o Brasil assume um protagonismo de inegável importância na produção de proteína vermelha. Né? Assim, você tem um déficit de produção de proteína vermelha. Proteína vermelha a gente está falando especificamente da carne bovina. Proteína vermelha, carne bovina. Né? Nós já somos líderes exportadores e produtores nas outras proteínas. Por exemplo, frango cresceu muito nos dados que a Semadesc trouxe recentemente, né? Então, assim... Mas esse crescimento, ele vem de uma demanda já nacional ou é internacional? Você tem uma combinação de características. Você tem uma diminuição do rebanho bovino americano por vários fatores climáticos, etc. Você tem um teto no sentido de capacidade de aumento de produção dos principais players na produção de carne no mundo, né? Tanto a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos. Os caras chegaram no limite deles. Nós estamos no menor rebanho bovino, em linhas gerais, comparável ao início da década de 60. Então, assim, por exemplo, estamos quase 30 milhões de fêmeas em idade reprodutiva nos Estados Unidos. Isso é quase 30. Você vê, nós temos 60 milhões de fêmeas em idade reprodutiva no Brasil. Então, assim, o que eu quero dizer? O Brasil, na contramão de todo mundo, né, você tem todo mundo atingindo o teto, Estados Unidos, redução de rebanho, menor redução dos últimos 50 anos, teto, dificuldades. Né? O Brasil é o maior produtor de alimento do planeta, utilizando menos de 10% do seu território nacional, com perspectiva de crescimento inegável. É o agro mais sustentável do planeta. Inclusive um dado que até o Jaime mostra... Em ano de COP30.
que a área de pastagem ela diminuiu bastante, né? E mesmo assim a produção não diminuiu. Ou seja, isso chama eficiência, né? Exatamente. Você tem uma diminuição de área de pastagem. Ou você tem a mudança do uso da terra. Nas áreas de pastagem em processo de degradação, que estão se tornando agricultura, soja, milho, né? E ao mesmo tempo, o aumento na produção de proteína vermelha por hectare, você está tendo ganho em eficiência. Tecnologia conta nesse momento? Totalmente, é o pacote tecnológico. Então assim, ó, fechando a casa da proteína vermelha, a próxima década é a década da proteína vermelha brasileira no planeta. De inegável importância. Continua sendo China um dos destinos grandes? Grandes, mas novos mercados, como o Japão, né? E alguns outros mercados que o Brasil não acessa ainda por questões... Nós estamos num ano, você vê, 2025 foi o ano de consolidação do ponto de vista sanitário da carne brasileira. A gente viveu em 2005 aqui, né? Aquele desafio todo da aftosa no Mato Grosso do Sul, região de Iguatemi ali, todo mundo lembra. E você vê, passou o tempo, hoje nós estamos com status livre de febre aftosa sem vacinação consolidada. Há muito tempo, né? Sem vacinação. Eu falei então, da 2025 marca isso. A gente vacinava e agora nós temos status livre de febre aftosa sem vacinação. Isso é muito importante para a abertura de novos mercados, para a agregação de valor, né? A nossa carne. Então, isso é um marco muito importante. Lógico, vigilante sempre. Eu acho que a gente não pode perder essa... nós temos um coeficiente de fronteira seca enorme com diversos outros países da América do Sul, né, que têm status sanitários diferentes ou desafiadores. A gente tem barreiras para né? se colocar. Então você não pode descuidar disso aí. Né? O pecuarista tem um protocolo sanitário que ele tem que continuar fazendo, vermifugação, as vacinas. Então tudo isso é um ponto de alerta, assim. Mas nós conquistamos esse status e ele representa muito porque foram décadas e décadas de trabalho, de vacinação, de manejo, né? Então isso tudo se consolida numa nova oportunidade. Eu acho que a próxima década é a década da proteína vermelha brasileira. O Brasil está encostadinho nos Estados Unidos, né, em produção, né? Então nós devemos passar os Estados Unidos, né, se igualar aos Estados Unidos entre 26 a 27 e superar a partir de 27 28 e por aí fora. Superaram os Estados Unidos em produção, porque a gente era o maior exportador, mas não era o maior produtor. Agora nós estamos assumindo as duas posições, né? Então isso mostra a nossa capacidade, né? Então você olha de fora para dentro, o Brasil é a bola da vez na produção de alimentos. Estava olhando aqui o seguinte, que a tecnologia está muito, muito presente, né, no agro brasileiro, mas mesmo assim, o setor agro, em MS empregou 100.125 trabalhadores em setembro de 2025. Ou seja, em setembro agora, empregou mais de 100 mil pessoas. Perto da colheita, né? Por conta da colheita. Mas você vê, cara, e assim, aí que entra o nosso mercado. Se o agro vai bem, toda o resto da cadeia vai bem. Porque o cara vem, o cara compra, o cara investe. Exato. Quer dizer, propaganda, sinergia, né? Sinergia. Agro é tudo, agro é pop. Porque não tem como, né? A gente, de um jeito, querendo ou não, direto ou indiretamente, a gente está ligado ao mercado agro. Mesmo quando você fala assim, mas Fabrício, vocês são da construção civil. Mas a gente depende. Não só da questão de produção, mas também da questão do consumidor. Vocês têm o Zerbini, um lançamento... O Zerbini foi o último lançamento nosso. Você sabe quem foi o Dr. Zerbini? Sabemos. A gente fez a tarefa de casa. Essa energia do agro é fantástica, né? Dr. Zerbini, primeiro transplante de coração, feito com o João Boiadeiro, que virou música, foi um sucesso danado. Então, olha essa energia aí. Né? É que você perdeu o Cristiano cantando a música aqui. Pai do céu. O Cristiano tem um corte dele cantando aqui. Canta mal demais. Foi pro ar? Foi, né? A gente tem um compromisso de não fazer corte, né? Mas enfim, quase que a gente cortou. Mas assim, mostra a sinergia, né? Tá explicado por que ele não vem, né? Na verdade, cara, né, o Rafa, ele só vinha por causa do pudim. Por causa do pudim, cara. Aliás, um abraço para o Bendito Pudim, para Lili, que não tem nada a ver com as cacas que o Cristiano faz, né? Mas ele só vinha por causa disso, cara. Porque ele canta, ele fica bravo com o Hugo, ele fica bravo comigo. Eu corrigi ele Ele atropelou o entrevistado. Ele atropela, não deixa, você nem deixar falar. Por isso a gente deu um gelo nele. Vamos ver se ele melhora, hein? Ele volta. Mas, isso que você falou, pegando esse gancho do que o Brasil representa, né? E aí você olha para o Mato Grosso do Sul, cara. Né? Mato Grosso do Sul, do ponto de você falou de pacote tecnológico, né? Pô, o Mato Grosso do Sul é líder em integração lavoura e pecuária. Você pega aqui a região de Maracaju, né? Com todo o know-how, Fundação MS, a Embrapa, né? Todo o trabalho. Olha o que a Embrapa fez no Brasil, cara.
Cara, ninguém 5 talvez décadas. nosso mercado Tem é- noção. A gente Lembra importava da Embrapa, carne né? da Rússia há 4 décadas atrás. Né? A gente não produzia soja no Cerrado. Uhum. Né? A gente hoje tem um coeficiente de produção de ciência que não havia para países tropicais. Né? Porque toda a ciência que você tinha vinha de países ou europeus ou americanos, né? Que não tem nada a ver com a nossa característica de produção. Nós somos um país tropical. Então, nós estamos exportando coeficiente científico, né? Mão de obra científica, conteúdo científico, trabalho de projetos para outros países desse cinturão de produção de alimentos tropical. Né? Então, talvez o que acontece no Brasil vai mudar a capacidade de produção de alimentos em áreas áridas e semiáridas do planeta. Você acha que de repente também diminui um pouco essa questão da dependência da sazonalidade? Porque a gente era muito sazonal, né? Também. Os americanos vêm aqui, eles ficam embasbacados com a gente. Porque nós estamos falando aqui no Mato Grosso de safra, safrinha. Né? Você pega uma área que o cara produz uma safra de verão, produz o milho na safrinha, planta junto com a braquiária e ainda colhe uma safra de boi no meio disso tudo e volta com a cultura de verão. Né? Então, isso cicla culturas, isso mexe no perfil do solo, isso cicla nutrientes, né? Isso sequestra carbono, isso mitiga a emissão de gases de efeito estufa, né? Reduz o ciclo de produção. Né? Quando você tem um componente arbóreo, onde você tem árvore no jogo plantada, né? Olha para o Mato Grosso do Sul, né? Capacidade de estoque de carbono, né? Você tem níveis de mitigação da emissão, né, de neutralização da emissão. Quando você coloca a floresta no jogo, você gera o crédito, o famoso crédito de carbono. Isso a celulose ajuda então, demais. Cara, fantástico, maravilhoso. Né? Então, assim, você tem um conjunto de fatores que fazem do Mato Grosso do Sul um estado único nesse sentido. Né? Crescimento, intensificação da produção, perfil de produção sustentável, no Pantanal, o maior celeiro de cria, um dos maiores do planeta, do Brasil. Ou seja, a gente continua vendo em Mato Grosso do Sul então, produzindo durante muitos anos. Olha para o Mato Grosso do Sul e olha a potencialidade que nós temos. E tudo isso deságua em Campo Grande. Marquinhos, uma curiosidade, cara. Eu sinceramente não sei. Né? Eu não fui criado na fazenda igual o Fabrício. Existe comitiva ainda? Os caras algumas regiões do Pantanal ainda tem. Por conta disso. Porque assim, você tem o regime das chuvas e das águas, que tem mudado um pouco, né? Bastante até, Bastante, inclusive. Né? O Pantanal sofreu muito nos últimos anos com secas severas e tal. Isso está mudando. Mas, assim, o transporte do gado das áreas que alagam para as áreas que não alagam, das áreas mais firmes... Isso vai continuar por muito tempo. Isso vai continuar por muito tempo. Não tem como fazer de outra maneira, a não ser... Que é o rodízio de pasto, né? Essa preocupação também. Nem precisa fazer de outra maneira, porque você acaba... É uma característica da região. É um celeiro de cria. Né? Assim, lógico, tem grandes projetos de cria, tem grandes projetos de pecuária que estão se tecnificando muito. Existe uma mudança de perfil no Pantanal, de produção, de inserção de tecnologia, fruto do trabalho da ciência. Você tem, por exemplo, aqui da UNAS tem um núcleo da Universidade Estadual fazendo um trabalho fantástico. Você tem a Embrapa fazendo um trabalho, você tem uma sede da Embrapa no Pantanal. Você tem toda uma mudança de inserção de tecnologia nesse sentido. Mas o Pantanal vai continuar sendo Pantanal. Né? E o transporte das comitivas ele faz parte disso. Já foi maior, já foi mais amplo. Mas, nós já falamos uma grande escola de peões, né? A gente, até pela facilidade que a gente tinha de fazer esse manejo de pasto, com essa dificuldade da questão das comitivas, os peões aqui em Mato Grosso do Sul, eles tinham muito mais capacidade de entendimento de como é que isso tinha que ser feito do que os de fora. Eu lembro quando a gente subiu para Mato Grosso, lá para a divisa do Rondônia, meu pai importou peões do Pantanal para lá. Os caras não sabiam fazer esse tipo de deslocamento de pastos, né? E os peões aqui não, os peões aqui eles são muito traquejados nesse negócio de poder levar muito certo, né? Tem um molejo diferente. Você tem uma toada, você tem um conjunto de... Toda atividade tem a sua complexidade. Uma boa comitiva, com os bons ponteiros. Geralmente os ponteiros são os violeiros também, de noite. Né? Mas você tem uma série de fatores ali que são importantes. Você tem uma cozinha fantástica. Uma cozinha fantástica. Participou de comitiva?
Cara, não, Você sabe que tá participou, entre né? os meus sonhos, assim, Mas eu queria também, viu? de jornalismo. Assim, eu queria Foda que eu sou urbano, acompanhar cara. Eu não vou me aguentar, não. Eu sou urbano. Primeiro pernilongo, Não, Não, o problema Primeiro não é o borrachudo. pernilongo, o problema é as assaduras. O problema né? é que Você você ficar no fica cavalo, colado, depois de né? meia hora, Pois você não é, está cara. acostumado. Eu vi aquela série lá, o Yellowstone, Mas depois cara, cria um só carinho, canso fica só bom. de ver o cara em cima daquele cavalo. Você vê o cara daquele, né? Deve assar tudo aqui. Ainda mais gente que é mais cheinho, né? Você desce depois do final da comitiva, você anda em formato de curva, sabe? Você fica andando assim. Mas a comida, cara, é fantástica. Você falou, a gente esse dia contratou o Elinho, Elinho. da comitiva do Elinho, para fazer um evento lá na HVM. Cara, foi sucesso absoluto. Aquilo Assim. é bom, né? Que, cara, como que a gente às vezes peca, né? Não dá valor. Não dá valor. É o que você sempre fala, né? O sentimento Espírito de vira-lata. Exatamente. Cara, o Elinho faz não sei quanto, mais de 20 anos que tá ali naquele endereço, né? Cara, extremamente... Fazendo um trabalho fantástico. Cara, fantástico, uma assim. comida maravilhosa, com E ele um sabor de inteiro né? ali, Quase que você sente a cozinhou poeira na da hora. estrada, do Cara, estradão. É na hora. Ele ali Você fazendo... pega da panela comigo. Você vê aí a gente, né? Pouca gente, que a gente fala na própria empresa, pouca gente conhece e já foi lá. Cara, uma comida assim absurda, barato. Você paga lá R$50 para comer à vontade, come até... É uma das belezas do Mato Grosso do Sul. E que a gente precisa, né, valorizar mais. Assim. Eu acho que talvez uma das grandes experiências que eu vivenciei depois que eu saí do Mato Grosso do Sul, não que eu não valorizasse, mas eu acho que você olha diferente. É diferente. É que você começa a olhar com com saudade, outra... né? E você fala, pô... Por exemplo, em São Paulo tem uma sobaria na Vila Mariana. De vez em quando o Luan Santana passa lá para matar saudade e tal. Não é igual, mas é muito parecido. Então, assim, essas coisas são patrimônios muito relevantes para a gente. Eu até acho que o Mato Grosso do Sul precisava... vejo movimentos para isso, mas eu acho que isso precisa ser intensificado, de valorizar mais a sua cultura. Com certeza. Sua música, sua arte, suas particularidades, né? Suas características. Sua culinária. Então, acho que a gente precisa olhar mais, com mais carinho, né, para isso, porque isso é um patrimônio muito precioso e que às vezes a gente não olha com esse cuidado. Cara, a carne aqui não tem igual. Você tá lá, você sabe. Tem. Essa carne tem sabor de capim, assim, maravilhoso, né? Você conhece o agro e a pecuária do Paraguai? Como é que tá esse negócio lá? O Paraguai tem evoluído muito nesse sentido. Por que eu tô te perguntando isso? Porque, cara, tem um inclusive com genética agora, brasileira. Tem um movimento de comparação muito pesado que a gente está passando, né, nesse momento. Uma coisa que até a gente nunca conversou sobre isso, né? Mas eu tô percebendo, porque lá o imposto no Paraguai, agora saiu Rede Nacional. Estou indo pro Paraguai, tô comprando com 103 ou 104 anos aqui. E a Lupo fica ali na região de São Carlos, Araraquara, ali, Matão. Saindo do Brasil para fazer a produção lá para voltar para o Brasil, ficar mais barato. Existe esse movimento? A pecuária está forte lá, o agro? Como é que está isso? Não sei se poderia dizer que existe um movimento migratório, né? Mas eu acho que é um pra lá, ponto não. de alerta. Eu acho que é uma luz amarela. Tem gente indo. Tem grandes projetos de pecuária no Paraguai. Os Chacos ali, toda aquela região. O Chaco como se fosse o Pantanal nosso aqui? É mais pantanoso. Mas assim, por exemplo, o Brasil evoluiu muito em qualidade de genética de zebuínos, principalmente o Nelore. Né? Então a gente tem exportado genética para lá, tem havido uma sinergia maior e melhor entre Brasil e Paraguai. Não só Paraguai, mas Bolívia também, nesse sentido. Então eu vejo mais sinergia, eu vejo que eles estão crescendo, evoluindo, mudando alguns, de forma menos burocrática, superando alguns desafios que eles tinham, que eram complexos e que eles estão superando. Né? É um país atrativo do ponto de vista de agro, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista tributário, do ponto de vista de configuração fiscal. Né? Então eu acho que é um ponto, essa questão que vocês citaram da Lupo, uma luz amarela, que a gente está perdendo alguns ativos, né? Será que a gente está cuidando bem? Né? Aí você entra em outras várias questões que envolvem o Brasil. Mas, a gente tem uma possibilidade de retomar um projeto, e aí eu não lembro quem foi que comentou com a gente isso, inclusive em um dos episódios, de voltar à ideia das EPS, né? Que é a Zona de Processamento de Exportação. Lá em 90, 91, na época do Collor, você tinha um projeto bem desenhado
para Mato Grosso do Sul para que ela fosse lá, tivesse acho que 2 ou 3 zonas de exportação. E aí depois isso com o tempo acabou morrendo, né? Talvez agora com a Bioceânica vale a pena voltar a discutir isso, né? Eu acho que a Bioceânica ela representa uma grande oportunidade de sinergia entre os países da América do Sul, nossos amigos, nossos irmãos. Do ponto de vista de turismo, do ponto de vista de intercâmbio mercadológico, né, da gente poder intensificar as nossas relações comerciais com mais solidez, com mais lisura, com mais oportunidades mesmo, explorando essas oportunidades que a gente não tem. Você tem um baita do acesso ao Pacífico, né, você tem uma oportunidade de trazer um fluxo maior e melhor de turistas para o Mato Grosso do Sul, né, explorar mais e melhor essa logística, esse translado. Eu escutei Então, também em um dos nossos episódios, Marquinho, alguém falou sobre a questão de, quando se falou da parte de exportação, de logística mesmo, de transporte de produto, e falou assim, olha, nessa primeira etapa ali, além do turismo, logicamente, que vai ter, o bem de consumo que a gente vai começar a usar mais a rota não vai ser os grãos, mas vai ser as proteínas. Você acha que isso faz sentido? Eu acho que isso combina com as oportunidades, com as possibilidades que o mercado de proteína brasileira vai vivenciar na próxima década. Combina muito. Entendi. Né, no sentido de acessar outros mercados. A carne brasileira sempre foi conhecida como uma carne commodity, como uma carne ingrediente. E nós, o Nelore, principalmente, evoluiu de uma forma fantástica no Brasil nas últimas 2, 3 décadas, principalmente. Hoje nós temos um animal de ciclo curto de produção, animal que vai ao abate com 24 meses, acima de 20 arrobas de peso, animais com 18 meses, né, animais com 15 meses e 20 arrobas, Nelore. Né, nós estamos falando de animais que batem 25, 27 arrobas de peso, com idade muito precoce. Então, sim, o Brasil viveu transformações importantes do ponto de vista de genético, do ponto de vista de sistema produtivo. Isso mexe no tipo de produto que ele entrega. Então, nós estamos saindo daquele país que produzia carne ingrediente, carne commodity, né? Carne que vai ser um prato feito de alguma outra forma no Brasil, no mundo. Processar assim, e aí você começa a mexer na qualidade dessa entrega. O Brasil vende para mais de 150 países carne, por exemplo. Né? O agro exporta para mais de 150 países, né? E a carne para mais de 150. Então, assim, a gente atende diversos tipos de público, com diversos tipos de demandas diferentes, mas em linhas gerais, a nossa régua está subindo. Entendi. Né? Aí você tem o cruzamento industrial que cresceu no Brasil de uma forma muito organizada. Né? Tivemos uma experiência com o cruzamento industrial que não foi tão bacana há décadas atrás, e agora a gente acertou, achamos o meio sangue Angus, as raças taurinas, sintéticas, continentais, entraram nesse mix. Hoje você tem vários núcleos de produção com diversas raças, fora o Angus, que estão crescendo, que estão evoluindo. Então você começa a produzir um tipo de proteína vermelha diferente. Né? Então você tem Nelore alcançando marmoreio, você tem um Nelore de ciclo curto, o maior patrimônio do agro brasileiro, da pecuária brasileira, a boa e velha vaca Nelore, fantástica na sua capacidade de conversão, né, de pastagem em proteína vermelha de alta qualidade. Então, assim, tudo isso mexe em todo esse jogo. Né? E aí, quando você olha para o que, de novo, né, o que vai acontecer na próxima década do ponto de vista de proteína vermelha, não só a proteína vermelha, mas você olha para o Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, sua capacidade de produção, né, avícola, sua capacidade de produção de suínos. Né? Então, tudo isso olha para o Pacífico como uma oportunidade. Né? Para os mercados que a gente quer acessar e para os mercados que a gente acessa. Vocês estavam falando aqui, eu estava dando uma pesquisada na questão das empresas no Paraguai, né? E tinha um nome que eu não lembrava, o tal do Maquila, sei lá. Tá aqui, ó. Em um artigo de 2025 aponta que das 332 indústrias com programas de Maquila é aquela... É igual a Lupa, agora ele entrou nesse programa. Não sei se é Maquila ou Maquila. Deve ser uma palavra paraguaia. Você tem mais incentivos ainda. Porque você produz lá e exporta para cá. Então, se alguma tarifa dessa aí você não paga. Das 332 indústrias no Paraguai com esse programa, 223 delas são brasileiras. Então, é o que você falou, os caras estão começando a descobrir. Quase 70%. Mas uma pergunta que eu queria fazer era o seguinte.
Aliás, 20 arroba é quase o Cristiano, né? É. O Cristiano ele tá quase na hora do abate. Ele deve estar com umas 18 arroba, viu, Rafa? A gente colocou ele agora no A gente sistema colocou Cobertura de gordura, Dr. Marcos, inclusive. mediano, uniforme, toda a Marcos você carcaça. conhece, né? O Dr. Marcos que está tratando o Cristiano agora. Ele estava no sistema de engorda. A gente deixou ele no processo de sistema de engorda, atingiu o marmoreio. E agora a gente está fazendo o processo inverso, né? Estamos tentando trazer ele para uma E, não realidade. e a gordura dele não estava bem distribuída, não. Não, Ela tava tá bem bastante concentrada. Ubre. Na bunda, aqui o no... ubre. Na parte de... Na barriga, exatamente. Tá, deve estar com umas 18 arroba. Mas a pergunta era o seguinte, cara. A gente viu uma... E aí depois eu vou formular minha pergunta, tá? Para ver se faz sentido ou não. A gente percebe hoje uma gourmetização bem grande, né? Dos cortes especiais. Dos cortes, que é o flat iron, o Cortes Denver. do dianteiro ali, né? Que não sei o que, tá. Isso, eu acredito que é uma estratégia da indústria, uma estratégia bem interessante para você elevar o preço do quilo aí pro cliente final, né? Para nós. Isso reflete no produtor? Ele conseguiu aumentar a arroba por conta disso ou não tem nada a ver? Não, você... O que acontece? Toda vez que você tem uma mudança de perfil de entrega de produto final, né, de carcaça bovina, né, você também tem uma mudança nas oportunidades que o produtor tem. Né? Então, toda a cadeia ela acessa essa mudança. Então, assim, essa gourmetização que a gente vê dos cortes de churrasco, na verdade, eu costumo dizer assim, que o ganho de qualidade, principalmente com a inserção das raças taurinas na produção de carne no Brasil, trouxe coisas que a gente não tinha, porque são cortes do acém, por exemplo. Sim, né? isso que é o pão de peito. Só que você tinha antigamente o que a gente chamava de carne de primeira, de segunda e terceira, aquela coisa toda. Hoje você, né, que era fruto de um boi de primeira, de segunda e terceira. Hoje, quando você melhora a qualidade do boi, né, você também melhora a qualidade da carne. Então você deixa um pouco de ter corte de primeira, de segunda e terceira. O acém era um corte de, né? De última. E aí hoje não. Hoje você tem o flat iron, Denver, né, o Chuck, você tem que são derivados, né, são cortes do dianteiro ali, mas que não são uma oportunidade de agregação de valor. Né? Então, assim, toda vez que você mexe na qualidade que você está produzindo, você também mexe na oportunidade do lado de lá. De então, vender melhor, de agregar valor. Isso entra no que eu estava falando agora há pouco de agregação de valor. Você tem um tava... produto melhor, que você tem um animal meio sangue taurino, zebuíno, você consegue ter um grau de marmoreio maior, você tem um perfil de carcaça melhor, uma carne de uma maciez melhor, né? Você também tem uma oportunidade de agregação de valor melhor. E isso bate lá na ponta, lógico, né? Para o consumidor ele tem mais opções. Para o pecuarista, isso tem um mix de oportunidade de canais de comercialização melhor. Hoje você tem os protocolos de bonificação que pagam por qualidade. A gente tem evoluído muito nesse sentido no Brasil. Talvez, cara, talvez assim, ó. Tava aqui, ó. Eu perguntei do preço do arroba. Eu posso só fazer uma colocação sobre isso que eu acho que é muito interessante. Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu no Brasil em termos de qualidade de carcaça, né, Lore? Nos últimos 2 anos, por exemplo, a gente observou uma diferença na idade ao abate muito grande, uma redução muito grande, e uma diferença na média de 2 arrobas a mais de peso médio das carcaças abatidas, isso olhando só para as unidades Friboi, que são os dados que a gente tem acesso. Então, assim, são mais de 30 no Brasil, tem um abate muito relevante. Então, assim, nós reduzimos a idade ao abate, nós aumentamos o peso ao abate. Então, assim, isso é só um indicador. E nós temos um movimento acontecendo no Brasil de melhoria de genética, porque quando a gente volta lá no início do nosso papo, né, o rebanho americano, 28, 30 milhões de fêmeas, é um dos menores. Né? Isso é o que a gente perde, porque o Brasil... tem um déficit de uso de genética melhoradora muito grande. E a gente tem mais ou menos 30 milhões de fêmeas em idade reprodutiva que são cobertas, né, por genética desconhecida, né, pelo famoso boi cabeceira de boiada. Né? Então, assim, o rebanho de fêmeas dos Estados Unidos é o tamanho da oportunidade que a gente perde no sentido de carne de qualidade. E o uso de genética melhoradora tem um impacto de 2 a 5 arrobas a mais de peso ao abate. Então, assim, isso é um projeto, inclusive tem uma capilaridade com a BCZ, com a Friboi de outra ponta, no sentido de mostrar o impacto do uso de genética melhoradora no rebanho brasileiro. De 2 a 5 arrobas... No mesmo período, né, de tempo. É muita coisa.
Isso através, lógico, de um sistema produtivo eficiente, mas do uso de genética melhoradora. Então, nós temos uma oportunidade qualitativa muito grande. Então, quando a gente olha, a gente fala muito dessa questão de... antigamente o papo era R$1 a mais, né? Mas olha a quantidade, a oportunidade que nós temos no sentido de remuneração ao pecuarista através do uso de genética melhoradora, só disso. Né? Sem falar nos programas de melhoramento, nos programas de bonificação. Então, assim, o Brasil vive um momento muito oportuno para a produção. Você otimiza, né? Proteína vermelha, de acesso a pacote tecnológico. Nós temos... A gente nunca teve tanta informação. A gente nunca teve tanta ciência a favor da produção agropecuária. Os bois hoje tudo tem chip? Né? Não, é um grande desafio, um processo. O Brasil tem uma meta de até 32, final de 2032, né? Rastreabilidade como um todo no rebanho brasileiro, que também é um ponto muito relevante quando a gente fala de conquistas de novos mercados, né? Abertura de consolidação de mercados existentes, abertura de novos mercados. Então, assim, a rastreabilidade bovina individual vai ser um passo muito importante nesse aspecto. Então, nós estamos nisso, né? O Pará tem puxado essa fila, né? De uma forma muito peculiar, muito exemplar, e isso tem, né, reverberado no Brasil inteiro. É um grande desafio. Sim, com certeza. Né? Mas será em breve uma realidade para a pecuária brasileira. Isso que você está falando, Marquinhos, os números não mentem, né? Meados de 2024, houve mês em 2024, por exemplo, outubro de 24, que a arroba chegou nacional em R$277. Agora, em meados de novembro de 2025, R$321. Então, só aí a gente já vê que um Cristiano... Por exemplo, que o valor da arroba... não, dá para dar um dinheiro para pegar um trocado. Mas assim, o valor da já. arroba, ele está atrelado a diversas questões. Está atrelado a ciclo pecuário, né? Está atrelado ao abate de fêmeas, à disponibilidade de bezerros, é o perfil dos bezerros que estão à disposição. Então, assim, isso aí, você pega as últimas 2 décadas, você vai ver que o ciclo ele se repete, né, de formas diferentes, mas ele segue padrões, existem padrões. Né? Talvez o ciclo ele esteja menor ou maior, ou com perspectivas diferentes, mas você tem vários fatores que compõem, né? Em linhas gerais, o que manda no mercado é oferta e demanda. Sim, sim. Você tem um cliente pagando, a China sentou na mesa e falou, vou comprar mais, pago melhor, mexeu no preço da arroba de forma... geral, né? Temos um grande abate de fêmeas que vai refletir na safra de bezerros, também teremos transformações no preço do boi gordo. Você falou do bezerro, deixa eu pegar um gancho aí que a gente teve com um pecuarista antes de ontem. Temos aqui Camapuã, região do bezerro de qualidade. E aí esse cara, ele é da cria, né? Ele cria e revende bezerro. E aí esse cara disse assim, Fabrício, o mercado tá bom, tá legal, tal, mas eu também estou no momento de eu começar a diversificar. Tanto é que ele começou agora a querer comprar imóveis, porque ele falou assim, olha, eu estava muito preso ao meu mercado. Eu estava ganhando dinheiro, comprando terra, colocando gado, comprando dinheiro, comprando terra, e eu comecei a perceber que eu perdi um pouco da qualidade, porque eu não tenho esse tamanho todo por aquilo que eu estava conquistando. E eu comecei a perceber que agora faz sentido eu começar a ir para um caminho diferente, que é começar a investir. Lógico, não perder a minha cultura, a minha essência, que é a criação, venda de cria, mas eu comecei também a diversificar a carteira, comecei a colocar agora também um pouco desse dinheiro nos imóveis. Né? E aí, ele é um cara que veio lá do agro e falou assim, cara, eu tenho percebido o Campo Grande crescer muito. Né? Então você vê, a perspectiva que nós temos. as pessoas começaram também a ter mais informação, que é o que você falou. Né? Então as informações começam a chegar melhor. A gente tem um privilégio de atender vários clientes de negócios diferentes que trazem muita informação para a gente também. Eu estava conversando agora com um médico da área de saúde voltado para a questão laboratorial. E esse cara disse assim, quando eu falei que a gente estava lançando o Zerbini lá, o estúdio, dentro da Chácara Cachoeira, que é próximo de muitas clínicas, área de saúde, ele falou, Fabrício, hospitais. Campo Grande já é pro estado, mas ela vai se tornar ainda cada vez mais um ponto de referência da área de saúde. Tem muita coisa acontecendo aqui em Campo Grande, de clínicas novas, procedimentos novos acontecendo aqui. Então, muita gente que saía para ir para São Paulo, para outros grandes centros, já não vai mais precisar fazer isso. Então, tudo isso, né, vai corroborando para que a gente realmente tenha uma capital com cara de capital. Né? A gente, logicamente, a gente tem o saudosismo, a gente vai ver né, isso. A gente vai de ver isso manter o ar interiorano, mas a cidade está crescendo inegavelmente. muito. Que aí entra um pouco no que a gente estava falando agora há pouco, assim, um pouco da minha perspectiva, no sentido de que o Brasil urbano mais velho, que seria ali, né,
com a questão econômica mais consolidada, São Paulo e Rio, o Brasil litorâneo, ele tem descoberto o Brasil do interior, né, de uma forma diferente, e a sinergia entre tudo isso que está acontecendo tem transformado as relações entre os grandes centros urbanos e o interior, no caso Campo Grande, por exemplo. Isso carreia tecnologia, isso carreia ciência, isso carreia oportunidades, né? Então, assim, vejo isso no mercado imobiliário, vejo isso na área de saúde. Novas empresas vejo vindo, isso na área de novas empresas, de novos negócios. A gente usa muito a expressão novos negócios, né? Então, assim, vejo isso acontecendo em Campo Grande, talvez como nunca antes, na história do município, né? Na história da cidade, talvez pela maturidade, talvez pela maturidade e sinergia do poder público com o setor privado, né? Ambos profícuos para o crescimento, ambos profícuos com o mesmo engajamento, com a mesma concepção de crescimento, né? A gente ouve falar da Bioceânica faz hora, mas ela saiu agora. Né? Começando a sair do papel, então, né? assim, alguns projetos, alguns também fruto de um patrimônio intelectual, do ponto de vista político e de mercado corporativo, também mudando, crescendo, evoluindo, né? subindo a régua. O Estado está Olha amadurecendo para o Sul, também. olha para Campo Grande, olha a nossa oportunidade, olha quem somos, olha quem podemos ser, né, no futuro próximo. Olha o protagonismo que a gente assume. Você quer ver um negócio que eu fui tomar conhecimento na época da Federação das Indústrias, né? A gente está falando muito da história do aproveitamento, principalmente quando a gente fala de proteína vermelha. Que é uma coisa que eu não tinha noção, foi conhecer a JBS. Eu não sei se ainda está aqui, mas a JBS tinha uma planta aqui que fazia aproveitamento do sangue bovino. O do boi não se perde nada. Nada, tudo. Isso Nada. era uma pergunta que eu tinha. Batom. Então, imagina, os caras estão coletando sangue insulina. para poder ir para a área de dar mais de mato. 70 produtos. É incrível, né? Incrível. Eu não sei se a Isso é planta muito ainda tá legal. aqui ainda. Eu não me lembro. Não saberia te responder essa pergunta. Mas assim, É igual a cana. é fantástico. É igual a cana. Ocupa tudo. É incrível isso. Uma né? pergunta assim que até eu tô olhando aqui, passa rápido, né, cara? Quando a Passa. conversa é boa, né? Cara, a gente, dentro do nosso ramo, a gente sofre muito na hora da aprovação de projeto, e aí Campo Grande tem uma particularidade em relação a isso, que, pô, falar, vai desmatar, vai acabar com a natureza, o rio vai não sei o quê, um monte de coisa. E no boi deve ter muito isso. A da crueldade, do animal, não sei o quê. Como tem, Como é né? que vocês enxergam isso, cara? Como é que a indústria responde a esses... Eu acho que existe um grande nível de desinformação, né? Existe muita gente não qualificada falando sobre achismos, né? Tem muitos exemplos sobre isso. Só de exemplo dá para passar o dia falando. Mas assim, eu acho que a gente precisa elevar o nível da conversa, né? Eu acho que talvez a gente nunca tenha vivido um momento dentro da pecuária bovina brasileira, que é a área onde eu atuo especificamente, de concepções de manejo de bem-estar animal tão fortes, de sustentabilidade tão bem estabelecido, sabe? Com ciência trabalhando junto. Porque quando você pega o agro, quem formalmente protege o agro é o produtor rural, que mobiliza 20%, de 20% a 30% do seu patrimônio e cuida. Né? A mudança no manejo do gado, nós temos diversas iniciativas sobre isso, retirada da marcação a fogo, né? O próprio sistema de abate mudou muito, né? Abate consciente, práticas de bem-estar animal no transporte boiadeiro, práticas de bem-estar animal em todo o ciclo de produção dos bovinos, né? Nós estamos falando assim, de diversas medidas que interferem na desmama, na cria, que interferem na recria, que interferem na terminação de bovino de uma forma muito... Desde a sombra, desde... Então, assim, existe uma mudança de mindset, de concepção de produção. E, ao mesmo tempo, a gente olhar para o agronegócio brasileiro com um pouquinho mais de sensibilidade, de que nós estamos falando do agro mais sustentável que existe no planeta, né? Nós estamos falando... de um animal de capim, né? Por muito tempo nós ainda temos isso, temos uma recria muito forte feita, né? Uma terminação feita
no capim, né, na TIP. E a preocupação né, agora é até deixar o capim ficar um pouco maior para poder fazer retenção de carbono também, não tem isso agora também? Você tem a recuperação de áreas degradadas de pastagem tem um papel formidável na questão do carbono, né? Então, assim, você tem vários fatores. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco a gente precisa sair das conversas que não estão sendo feitas com bons níveis de informação e conhecimento, sabe? Deixar de repercutir o que a cantoras de carreira internacional ou artistas globais acham sobre o agro sem nunca ter pisado numa fazenda e começar a discutir com um pouco mais de responsabilidade. Né, igual eu discutir música. Não é? Eu acho que... Mas eu acho que a gente podia no passado discutir borracha, falar besteira, quando a gente estava sentado na mesa no botequim, tomando uma, porque aquilo não reverberava para lugar nenhum. As pessoas assistem o que agora a gente está indo para uma rede social que você atinge de criança a velho. Porque também tem outra coisa, né? A rede social antigamente você atingia um público X, você tinha o meio da pirâmide ali. Agora não, você atinge da criança até o velho, todo mundo está ligado de alguma forma. Todo mundo é especialista. Exatamente, exatamente. Eu acho que todo mundo pode hoje expressar suas opiniões, mas nem todas são feitas com um devido grau de responsabilidade, né? Deixa eu ver um negócio interessante, cara. Eu não sei se é o jumento ou é o burro, um desses aí tá acabando, não existe mais. Porque em algum momento no passado foi feito isso, nossa, coitado do jumento, ele leva muita carga e não sei o quê. Beleza, aí o órgão de proteção, sei lá, das contas dos animais falou, então tá bom, tem razão, o jumento não pode carregar tanto peso. Deixa eu ter utilidade. O mundo esqueceu o jumento e ele deixou de ter utilizado. Hoje ele entra não é escassez, como é que fala? Não é na extinção, né? Extinção. Acabou, não tem mais. Pô, imagina se faz isso com boi. Ah, não, tadinho, vamos deixar o boizinho ali. Acabou, você não alimenta o mundo. Assim, eu acho muito grave, acho muito preocupante quando você começa a criminalizar a produção de alimentos em detrimento da proteção do planeta. Como se a produção de alimentos fosse responsável pela situação crítica que o planeta se encontra do ponto de vista climático. Né? Como se o pum do boi, principalmente o arroto do boi, fosse responsável, sabe, por um conjunto de fatores que tem mão humana, sabe? Porque é muito fácil, é mais fácil culpar, né? Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho que tem que elevar o nível da discussão, da conversa, né? Olhar com... eu acho que, de novo, a gente tem um agro que tem enormes desafios, você tem uma enorme quantidade de áreas de pastagem degradadas para recuperar, mas você também tem um movimento acontecendo nesse sentido, consciente, né? Respeitoso, né, para falar do principal problema que nós temos no Brasil, né, principalmente que reverbera mundo afora, desmatamento. Mas, cara, desmatamento é crime. Quem faz não é a produção de alimentos que desmata para produzir. É o criminoso que desmata para vender. E aí, se vende, alguém compra. Então, tem uma série de fatores. Tem uma cadeia também. Né, tem uma cadeia. Mas, assim, eu acho que a gente tem que parar de criminalizar a produção de alimentos. Né? Eu acho que a gente tem que elevar o nível das discussões sobre isso, olhar para o que está sendo feito no Brasil, porque existe muita coisa sendo feita, né, do ponto de vista do bem-estar animal, do ponto de vista de produção sustentável, com respeito ao ser humano, com respeito ao animal, utilizando um conceito de saúde única, né, que reverbera no bem-estar animal, mas também na qualidade de vida do homem do campo, do trabalhador rural. Né? A gente está falando de saúde no campo, né, de tratar o cara de desafios complexos do ponto de vista de saúde. Né? Isso também Mato Grosso do Sul tem trabalhado, tem capitaneado. Então, assim, diversas ações que são importantes. Tem várias nesse frentes sentido, acontecendo. Né? E que a gente tem que olhar com um pouco mais de responsabilidade. O pessoal está conversando muita besteira, bobagem, né? Sem conhecimento adequado e acaba reverberando isso. A gente acho que até, inclusive, podia marcar besteira para mais tarde, né? Porque a gente vai se encontrar mais tarde para poder falar um pouco de besteira. Aí é o momento da besteira. É verdade. Mas tá chegando no finalzinho, galera. E aí eu precisava das considerações finais aí do que vocês acharam do bate-papo, o que tem. Gustavo, a gente está entrando no BR-Log agora, a gente está no meio do furacão. Bom, primeiro agradecer... Como é que está esse sentimento também sobre o produto e agradecer ao Marquinhos agradecer também. Aí a HVM, nossa patrocinadora master, né? A Bendito Pudim, que está devendo, inclusive, faz tempo que a gente não tem pudim aqui. Não precisa vir o Cristiano. Só manda entregar aqui no endereço novo agora. Aliás, parabéns, viu? Pessoal, aqui o endereço ficou bem legal. O estúdio ficou bem, ele mudou de endereço, ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. E a gente teve recente agora um lançamento que foi bem interessante do Zerbini. Mais de 70% vendido, tem algumas unidades ainda. No momento que o mercado, algumas incorporadoras lançaram e não foram tão bem,
a gente com um produto diferente. Performou produto legal. que nós conversamos aqui no começo, né? Um produto inovador, a gente performou legal. E temos agora BR-Log, condomínio logístico. E aí, eu falo assim, cara, nada acontece por acaso. Ainda bem que a Bioceânica demorou um pouquinho, porque se ela tivesse pronta, hoje Campo Grande ia ser passagem. O cara ia desembaraçar em algum lugar, ou lá no Paraguai, ou lá no interior dali de São Paulo, Prudente e tudo mais. Agora não, com essa BR-Log entregando aqui 2 anos, a Bioceânica vai estar na sua capacidade bem interessante. A gente vai ter os estúdios, vai ter o condomínio logístico, enfim. Então, quem está nos assistindo aí, se sobrar, né? Porque eu não sei quando que vai ao ar, se sobrar alguma coisa de BR-Log, traz para cá que a gente vai vender. E aí, um agradecimento especial a você, ô Marquinho. A gente só se encontra às vezes na cachaça, né? Mas de vez em quando é bom para a gente colocar um assunto sério na mesa e é interessante saber que existem pessoas profissionais como você, extremamente competentes, que estão à frente desse mercado que, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, é o principal, assim, né? Disparado. Então, obrigado mesmo pela sua presença aí, por esse tempo. Agradeço muito, fiquei honrado pelo convite, poder estar aqui primeiramente com amigos, né? Mas sobretudo com profissionais que têm feito um trabalho, né, muito relevante no mercado imobiliário de Campo Grande. Eu acho que a HVM também, né? Tudo isso que faz parte, acho que do DNA, né? A família Rosbach, como todo. Eu acho que uma empresa que envolve patrimônio intelectual, que investe em patrimônio intelectual, na produção, no entendimento do seu segmento, de como atendê-lo mais e melhor, e que investe em oportunidades diferentes, que mexe na estrutura, na conjuntura, né? E que atrai, então, que mexe no jogo como um todo. Eu acho isso muito importante, então parabéns a todo mundo. A OG pelo espaço que tá bonitão, e a Débora. Ele tá acompanhando a gente agora ele botou uma câmera para ficar acompanhando a gente. Ali só na espreita, né? Mas assim, todo esse trabalho, você vê que bacana, né? Eu acho que a gente pode sentar numa mesa como essa e olhar para o Mato Grosso do Sul, sobretudo para Campo Grande, e olhar o quanto Campo Grande está crescendo, quanto a MS cresce. Cresce do ponto de vista de comunicação, cresce no ponto de vista de infraestrutura, né? Você falou, o turista fica aqui de 4 a 5 dias, né? Então ele come, ele bebe, ele gasta, ele se hospeda. Ele traz gente, ele fala bem. Do ponto de vista do investimento, né? Então eu acho que a gente pode enumerar diversos fatores que fazem de Campo Grande um lugar único. Então, assim, parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, de comunicar isso, de revelar isso de forma consistente para quem está fora e principalmente para quem está aqui dentro, que às vezes não olha com a devida atenção o que está acontecendo. Então, recado para quem é daqui, para quem está aqui, ou para quem quer investir aqui, olhem para o Mato Grosso do Sul, olhem para Campo Grande com carinho, com atenção, né? Principalmente o que está acontecendo aqui no mercado imobiliário, na cultura, na gastronomia, né? No boom que a gente está vendo acontecer, vendo se preparar, né? E que vai se consolidar muito na próxima década. Eu acho uma grande oportunidade para todo mundo, inclusive para mim, que estou olhando aqui algumas coisas. Então, muito bom estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E espero estar aqui outras vezes. Vai sim. Se não na frente das câmeras, atrás das câmeras. HVM, obrigado mais uma vez aí por manter a gente no ar. Um abraço pro pessoal do Talk Studio. Quem pensa em fazer gravação aí também, venha. O estúdio deles agora ficou maravilhoso, ficou muito mais aconchegante do que era. Não que não era aconchegante outro, mas esse aqui ficou mais espaçoso. Cara, eu tenho que falar da mesa quadrada. De onde que ele tirou aquela ideia? Tinha uma mesa quadrada aqui, cara, que ela ficava assim, ela ficava balançando. É porque ele produziu, né? Foi o lance de marceneiro dele, ele que fez, enfim. Mas legal porque eu vim antes, no outro endereço, e agora estou vindo. Tá vendo? Muito diferente, muito bom. E aí, galera, você que está escutando a gente, que está vendo a gente em todos os canais, a gente vai estar no Instagram, a gente vai estar no Facebook, a gente está lá no Spotify, a gente está no TikTok. Então, olha que legal. Eu sou um cara privilegiado pelos amigos que me norteiam, porque a gente é um grande exportador de profissionais. Esses caras aqui saíram daqui de Campo Grande para conquistar novos espaços. A gente também é importador, porque a gente acabou trazendo de novo gente para cá. A gente vem trazendo muita gente de fora para Campo Grande. Vocês não têm noção da quantidade de bons profissionais que estão vindo para cá. Inclusive o diretor-geral agora da HVM, vamos trazer aqui, o Ricardo Toscani. Então a gente está no momento ímpar mesmo, acreditem nesse negócio. Quando a gente ficar falando aqui não é para vender nada não, é para poder ter você informado. Bom, mais uma vez obrigado. Espero que sair aqui seja mais um episódio que exploda aí na rede social. Curtam, sigam, se inscrevam nos canais, para a gente é importante, para manter a gente gerando conteúdo saudável e inteligente, né? E mais uma vez obrigado, meu sócio Gustavo, meu amigo Marquinho. E a gente termina sempre aqui com um negócio chamado de Mungaru. Esse é lá do Paraguai, Mungaru, é o cumprimento. É o cumprimento paraguaio, Mungaru. Muito bom.
Valeu, galerinha. Falou, gente. Abraço. Valeu, obrigado. Abraço.